certinho? Amém? Quem está animado aí para a Festa das Nações? Gente, eu estou muito animada. Vai ser bênção demais. Ainda mais que eu estou mexendo com as comidas. Eu falei para ele, você projeta ali o cardápio, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente vai ter, gente, comidas típicas. Meu Deus, especial demais. O que foi? Ah, tá. Obrigada, senão vai acabar a bateria. Aí. E vai ser, gente, espetacular, viu? Os pastores Léo e IS, é isso mesmo, né? IS, tá escrito IS lá. Eles são venezuelanos, né? Estão aqui no Brasil e vai ser uma bênção. O apóstolo Rovilson também, eles têm base missionária nos Estados Unidos e na África, né? Vão estar também com a gente. Então, olha, se fosse você, eu não perderia de jeito nenhum, né? Vai ser extraordinário. E o nosso bispo também, né, gente? Vai estar com a gente. Já pisou nas nações, Europa, né? Vamos fazer um marketing também, né? Homem de nações, oh glória a Deus, aleluia, né? E vai estar encerrando com chave de ouro, liberando, né? Nós vamos ter, né? Vou dar um spoiler aqui, né? Vai ter um momento no final, onde ele vai liberar uma ativação mesmo, né? Sobre missões, né? E eu creio que algo sobrenatural vai acontecer, amém? Na hora que eles conseguirem, eles vão projetar. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo, lá em Juízes. Juízes, nós vamos ler um pouquinho de Juízes 6 e Juízes 7. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Sobre Gideão. Quantos gostam aí da história de Gideão? Eu amo. Gideão 6. Nós vamos ler o 25. Diz assim, vocês abriram? Amém? Diz assim: naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Amém, queridos? Aqui, né, é uma ordem do Senhor. E o que aconteceu, né? Vamos lá, vamos introduzir aqui a história de Gideão. O que aconteceu, gente? O povo de Israel havia pecado, havia se distanciado do Senhor, fazendo coisas que o Senhor não agradava, né? E aí o que o Senhor falou? Por conta da desobediência, por conta da maldade do coração, o Senhor entrega o povo de Israel aos midianitas. A palavra de Deus fala que toda vez que eles iam colher, que eles tinham a prosperidade, os midianitas iam lá e pegavam tudo, né? Mas eis que o Senhor escolhe um homem para salvar Israel, né? Vamos dizer assim, um homem para ir lá com coragem e ousadia, né? E trazer essa libertação para o povo. E aí o Senhor, ele escolhe Gideão. E é muito interessante, né, que o anjo do Senhor aparece para Gideão, queridos. Então, Gideão, ele ouve um chamado de Deus, né? Ele ouve um chamado do próprio Deus, e eu tenho certeza aqui que você já ouviu também um chamado de Deus para você.
Se você ainda não ouviu, olha para esse irmão que está do seu lado e fala, querido, o Senhor tem um chamado na tua vida. O Senhor tem algo para fazer na tua vida. Né? E aqui um pouquinho antes, olha, fala assim, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão, os livrarei das mãos dos egípcios. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Aqui, né, é o anjo falando, olha o que está acontecendo. E aí depois ele fala, mas o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está trazendo para Gideão o quê? Um chamado, aonde Gideão ia o quê? Ia resgatar esse povo. Ia tirar esse povo dessa servidão de trabalhar e não prosperar. Amém? Aí no 14 ele fala, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O próprio Deus escolhe Gideão e fala para ele, olha, vai nessa força, sou eu que estou enviando você. E aí, queridos, depois a gente vai lá para o 25. E aí o que acontece, queridos? Nós fomos chamados por Deus, assim como Gideão também foi chamado. Ainda que você vá, pastor, mas eu ainda não sei, eu tenho certeza que em alguma área da sua vida, o Senhor já alinhou algumas coisas. Já falou, olha, filho, é por aqui. Você tem um chamado aqui, faz isso. Na tua casa. O maior chamado, querido, sabe qual é? É de ser filho de Deus. Ai, pastor, eu não me vejo fazendo nada na igreja. Talvez é uma coisa fora que você tem que fazer. E está tudo bem, mas o importante é que todos nós somos chamados por Deus. Isso aqui eu quero que você entenda hoje. Né? Então, o Senhor, Ele tem um propósito para mim. Ele tem um propósito para você. Ele fala conosco, Ele revela os seus planos e Ele nos entrega uma missão. Assim como Ele entregou para Gideão, era uma missão grande, era uma missão grandiosa, não é? Talvez a tua missão é a tua casa, talvez a tua missão é a tua família, talvez a tua missão são os seus amigos, é o seu trabalho, querido. Nós temos uma missão de fazer Jesus conhecido. E aqui a missão, e eu não sei a forma que você vai fazer isso, mas o Senhor nos entrega uma missão do mesmo jeito que Ele entregou essa missão para Gideão. Mas, queridos, e eu queria falar aqui o tema, que é derrube o altar e conquiste a promessa. Amém? Só que existe uma tendência no nosso coração. Assim que a gente recebe uma direção de Deus, a gente quer executar ela do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira. Né? O alvo pode até ser o certo, mas às vezes a nossa maneira nem sempre é. Só que o Senhor, Ele tem a missão, mas Ele também tem o jeito. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala, querido, não é ser crente de qualquer jeito. É ser crente à maneira de Cristo. Não é cumprir o propósito de qualquer jeito. É cumprir o propósito à maneira de Cristo. Tem um jeito certo. Nós não podemos fazer da maneira que vem na nossa cabeça. Ai, hoje está tudo bem. Né? Tudo depende do ponto de vista. O nosso ponto de vista é a palavra. E pronto, e acabou. Amém? Então, né, que a gente não mire o alvo certo e se perca na maneira. Misericórdia. Por quê? Porque a gente vai se perder. Amém? Então, quando Deus ele entrega uma missão, Ele também estabelece o caminho que você deve trilhar para cumprir essa missão. Quando o Senhor ele te chama, Ele também tem a maneira certa que você tem que caminhar. E aí aqui, queridos, é isso que acontece no 25. Porque o Senhor fala para ele, fala, olha aqui, primeira coisa, Gideão, que você vai fazer, você vai libertar sim o povo de Israel. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é derrubar o altar do seu pai. O altar de Baal lá, que está lá no seu pai. É isso que você tem que fazer. E aí, antes de colocar ele na batalha contra midianitas, Deus dá uma ordem específica para ele, queridos.
uma ordem específica. Aí eu te pergunto, será que existem alguns pilares da sua vida que você precisa resolver? E aí você fica, ai, mas parece que eu não cumpro nada. Ai, Deus já falou 1000 vezes para mim o que é para eu fazer. Mas será que você está estabelecendo os altares da maneira certa? Será que você está cumprindo os princípios que o Senhor mandou que você cumpra, para que você consiga viver a maneira que Deus quer que você viva? Sabe, perceba que Deus ele não começou falando de guerra, ele começa falando de altar. Isso aqui é muito forte, sabe? E aí, eu gosto muito de um pastor, ele chama Kleber Barros, e ele falou algo essa semana, eu falei, meu Deus, olha que verdade. Que verdade, os nossos traumas, nossas feridas, nossos padrões, eles são construídos, sabe aonde? A maioria deles? Dentro da casa dos nossos pais. E é interessante que quando o Senhor chama Gideão, ele fala assim, vai nessa tua força, homem valente. Mas o que Gideão sente? Alguém sabe aqui? Medo. Gente, ele tem medo, ele sente medo. Tinham muitas coisas, ele fala, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor da minha tribo, eu sou o menor, eu sou o menor ainda da minha casa, ou seja, eu sou o último do último, do último, do último, do último. Isso é o quê, queridos? Vamos lá, né? Na psicologia, isso é uma falta de validação. A pessoa que ela é insegura, ela não teve uma validação de um pai que falou, ei, querido, pode ir, filho. Pode ir que eu estou aqui. Isso é o quê? Muitas vezes traumas que a gente vem trazendo. Isso nos impede de avançar naquilo que Deus tem para nós. Altar familiar. Meu Deus. Altar familiar. Altar dentro da casa de pai, dentro da casa dos nossos pais. Sabe, o Senhor, Ele tem o propósito. Mas, querido, se muitas vezes a gente for caminhando sem resolver essas questões, sem organizar os altares, sem organizar a nossa vida, a gente vai morrer logo ali na frente. A gente precisa entrar nesse lugar. Mas é interessante que Gideão, ele obedeceu, mesmo com medo. Mesmo com medo. Ele derrubou o altar. Sabe que horas que ele derrubou o altar, gente? De madrugada. Ele estava com muito medo. Imagina. Vai nessa tua força, homem valente. Você vai, só Deus mesmo para me enxergar desse jeito. Quantos aqui já se sentiram assim? E, direto eu falo, Deus, sério? Me ajuda. Sou eu mesma. Mas querido, o Senhor está chamando a mim e a você para esse lugar. Ele nos chamou, mas Ele quer que a gente restaure o altar correto. O pai dele, o próprio pai de Gideão, estava adorando deuses errados dentro da própria casa, da própria família. Olha, primeiro, e é muito interessante que o Senhor fala para ele sacrificar bem em cima do altar, para mostrar quem que é Deus de verdade. Só tem um Senhor. Só existia um Deus. E ainda pega a estátua da deusa Aserá lá e serve, sabe de quê? De lenha. É o nosso Deus que é poderoso. É esse Deus que dá vitória. É esse Deus, querido, que está com você, que te conforta, que restaura a sua vida. Que cuida da gente dos mínimos detalhes. É esse Deus que faz isso. Mas não é só porque Ele está cuidando de nós, querido, mas Ele mesmo se importa com isso, em fazer de nós úteis na obra dEle. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele se importa que você seja útil. Ele se importa em cuidar de você. E Ele se importa que você cumpra da maneira correta. Amém?
E aí, queridos, né? Gideão, ele derruba o altar durante a madrugada. E aí eu te pergunto, qual altar você ainda tem medo de tocar? Às vezes um padrão da sua família, da sua história, das suas origens, que Deus está pedindo para você derrubar. Que Deus está pedindo para você abandonar. Que Deus está pedindo para você deixar para trás. Existem pessoas que se casam, mas continuam vivendo como meninos, não assumem responsabilidades, porque está sempre lá. Está sempre lá grudado, sabe? Gente, são tantas situações e muitas vezes costumes. A gente sempre fez assim. A minha família sempre fez assim. Mas deixa eu te falar, o Senhor está falando hoje. Derrube o altar. Derrube, coloque o altar correto. O altar correto é a palavra de Deus. Sabe? Não conquistaremos a promessa vivendo do nosso jeito. A vitória vem quando fazemos da maneira que Deus determinou. Né? Tem uma música do Thales Roberto que eu gosto demais, gente. Ele fala assim, é fácil demais viver em paz, a gente aqui complica tudo. Quem que complica? A gente, na nossa humanidade, na nossa ansiedade, né, de querer fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes a gente não sabe esperar a hora certa, a gente não sabe observar, peraí, agora não é, e aí, opa, quando vê, eu fiz o meu jeito. A intenção até que era boa, mas eu errei o alvo. A intenção era arrancar o povo de Israel, a intenção era salvar a minha família. Mas porque eu não fiz da maneira correta, eu errei o alvo. E nós não podemos errar o alvo mais, amém, queridos? Não podemos, né? Então, deixe para trás o lugar onde Deus tirou. Deixe para trás a culpa, deixa para trás ferida. O Senhor te deu uma identidade nova, né? Aqui é lindo demais o que Deus faz. Gideão, ele era o último do último, do último, do último. Sabe o que Deus faz? Deus coloca ele como primeiro. E mais sobrenatural ainda. Gideão, ele vai para a batalha com 32 mil homens. E vence a batalha apenas com 300. Um grande homem valente de Deus. Aquele que era o último. É por ele, pela força dele? Não. Mas porque ele escolheu derrubar o altar. Estabeleceu o altar correto. Fazia a maneira que Deus mandou fazer. Querido, escolha a maneira de Jesus. Escolha a maneira de Deus. É muito melhor. Sabe, deixa para trás os ciclos que não pertencem mais à sua identidade. Deixa para trás as mentiras que o diabo joga na sua mente, falando que você ele está mentindo na sua cabeça. Satanás é ótimo em sabe fazer o quê? Pegar o teu passado e jogar na tua mente e falar, você é um Zé Ninguém. Olha lá, sabe o que a tua mãe falou de você, teu pai, que você era o zero, você nunca ia conseguir nada, você nunca ia alcançar nada, que a tua família era destruída e você ia ser igualzinho. Satanás pega lá atrás e fica jogando na sua mente. Acusador, jogando um monte de mentira. Aí sabe o que a gente, ao invés da gente olhar e falar, opa, sai daqui, Satanás. Eu tenho outro altar aqui, eu já quebrei esse altar dos meus pais, eu já quebrei isso aí, já ficou para trás. Sabe o que a gente faz? Nossa, é mesmo. Eu não vou conseguir. Explode. Queridos, deixe para trás, sabe? Deixe para trás os ciclos que não pertencem mais à sua identidade. Deixa para trás. E olha aqui, honrar não é repetir. Honrar é respeitar, sem permanecer preso. Não é porque você vai romper um ciclo, não é porque você vai deixar costumes, heranças para trás, que você vai desonrar teu pai e tua mãe. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A honra, ela permanece. Mas eu quero que você perceba. Será que você está trazendo coisas que você precisa entregar esse altar para o Senhor? Será? Você não precisa desonrar a sua história, mas você precisa se posicionar diante dela. O que Gideão fez, queridos? O que Gideão fez, queridos?
Ele olhou a história e falou: peraí, realmente, está tudo destruído. A gente está tendo que cavar buraco no meio fazer cavernas para esconder as coisas, porque tudo está sendo saqueado. E olha a história e fala: Senhor, eis-me aqui. Se tem algo que precisa ser mudado na minha casa, pode contar comigo. Se tem algo que precisa ser mudado nessa nação, pode contar comigo. Ao invés de olhar e falar: vamos continuar aqui, guardando um pouquinho, escondendo um pouquinho, porque, afinal de contas, a gente já vive assim há tanto tempo. Sabe? Então, você não precisa desonrar a sua história. Olha a tua história e se posiciona nela. Quando Deus chama alguém, Ele também mostra o que precisa ser abandonado, para que essa pessoa viva plenamente o propósito. Tem muita coisa que a gente tem que deixar. A vida com Jesus, ela é uma vida de ir deixando coisas, de renúncias. Eu não faço mais as coisas que eu quero. Eu não vivo mais o jeito que eu quero. Não mesmo? São tantas coisas, queridos, são tantas nuances e vertentes que quando a gente vai sair, né, a gente toma cuidado até do jeito que a gente se veste. Porque a minha maneira, ela impacta pessoas. O que eu falo impacta pessoas. E eu preciso entender isso. Sabe? Coisas que às vezes você gosta, querido, que não cabe mais. Situações que não cabem mais. Não cabe. Deixe o passado para trás. O Senhor está nos chamando o tempo todo para esse lugar. Deixa. Para que a promessa chegue. Para que você conquiste esse lugar de plenitude no Senhor. Por isso, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor ele manda Gideão restaurar um altar, Ele não está mandando só Gideão Ele não está colocando só a vida de Gideão em ordem. Não é só Gideão, queridos. Não se trata só de Gideão. Ele está preparando a restauração de um povo inteiro. Quando o Senhor quer colocar a sua vida em ordem, quando o Senhor quer restaurar a sua vida, e às vezes você está ali, né, num ativismo, de repente o Senhor fala: olha, isso aqui não está bom. A gente sempre cita assim, né, porque às vezes no automático a gente já pegou assim, às vezes a gente pega, poxa, tem uma pessoa que tem um costume de mentiras pequenas. E aí, de repente, o Espírito Santo te mostra: isso não te cabe mais, querido. Não te cabe. Sabe por quê? Porque a sua vida tem que refletir Cristo. Porque não é só sobre a sua restauração de dentro de você. É a restauração de todos que estão à sua volta. Quando o Senhor, Ele traz Gideão para esse lugar, Ele não está só falando da restauração de um homem. Esse posicionamento de Gideão levou à restauração de uma nação, de um povo. E a gente precisa ampliar a nossa mente. Ei, pai, o seu posicionamento, marido, é a restauração da sua casa. Ei, mulher, o seu posicionamento é a restauração da sua casa, das suas amigas. É isso, querido, não é só sobre nós. Nunca foi. Nunca foi. Sabe? Então, antes da conquista, vai haver sim uma restauração. Esse altar, ele precisa ser restaurado. Eu preciso retornar, ouvir a voz de Deus, senão eu não vou entender o que Ele está mandando eu fazer. Se o Espírito Santo não bradar dentro de mim e falar: ei, filha, isso não. Isso você não pode mais fazer, você não pode mais entrar nesse lugar. Esse lugar não condiz mais com o que eu tenho para você. Se eu não conseguir ouvir isso, eu me perdi. Ai, pastora, mas a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual que é o contexto, né?
É viver com muito e viver com pouco. Não é que você pode sair fazendo tudo que você dá na cabeça, não. Não é, não. Apóstolo Paulo, eu aprendi a viver com a bonança, aprendi a viver na escassez. Contudo, tudo posso em Cristo que me fortalece. É sobre isso que ele está falando. E o apóstolo Paulo mesmo fala, não dê, como é que ele fala mesmo? Não ache que a liberdade que Jesus nos deu, né? Estou parafraseando, tá, gente? Aqui é um versículo. Não achem que a liberdade que Deus deu através da cruz é para libertinagem, é para fazer o que quer. Não, não, não. A liberdade que Jesus deu lá naquela cruz para nós é para que nós pudéssemos viver livres da vida de pecado. Sozinhos a gente não consegue, mas a graça nos empodera para viver uma restauração, para viver algo novo, para ir e vencer a guerra. Amém? Né? Então, talvez um projeto que Deus colocou nas suas mãos tenha um pré-requisito. E sabe, é igual uma provinha. Toda vez você vai lá, oh Deus, esse projeto, isso queima no meu coração. Aí Deus fala, então vamos lá, vamos ver se você vai ser aprovado. Porque acho que agora vai. Até o Espírito Santo fica, vai. Agora vai. Quando vê, chega a prova. Caiu. Aí Deus fala lá, não foi aprovado. Como que eu vou deixar? Como que eu vou? Como que vai avançar? Como que eu vou entregar essa promessa se não está aprovado no altar? Se não está aprovado no básico que eu mesmo estabeleci? Nós precisamos entender isso. Antes da guerra, antes da conquista, existe um altar, queridos. Antes da gente conquistar, tomar posse, porque é tudo lindo, bora, vamos, é isso. O Senhor vai, manda os anjos, Deus vai na frente, abrindo caminhos. Mas e o altar? E a música fala também, Deus não rejeita a oração. O altar da oração. Busca ao Senhor. É só assim que a gente vai vencer. Sabe? Então, pare de ser reprovado no pré-requisito para você avançar. Fala para o Senhor. Senhor, me dá um coração puro, aprovado. Eu quero ouvir a sua voz. Quebre o altar profano do homem e estabeleça um altar ao Senhor. Volte para o seu quarto de oração. Reestabeleça a sua vida de busca ao Senhor. Reestabeleça a sua leitura da palavra. Nossa, mas está difícil, pastor. É difícil mesmo, a carne não quer. Mas eu vou. Hoje eu vou ler, que seja um. Eu vou ler. Que seja meio. Comece. Se esforce. Porque quando o altar é restaurado, a história da casa inteira começa a mudar. Não é só a sua. Não é só a sua. Aqui no 27, no 6:27, fala assim, então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros, quem fez isso? E procurando-o e inquirindo, disseram, quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, para que ele seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Olha isso, queridos.
Se ele é Deus, que ele defenda a si mesmo. Aí sabe o que acontece? O primeiro a crer é o pai. O primeiro a crer é o pai. Fala, gente, a gente está querendo defender um Deus, se ele é Deus, ele mesmo vai fazer justiça. E aí o Senhor, o nosso Deus, ele começa já a ser glorificado. Essa casa, ela já começa a ser restaurada. Através da vida de Gideão. E aí Gideão depois, querido, ele vai para a próxima parte, né? Que é a parte da guerra. Porque ele consegue viver, ele consegue restaurar esse altar que Deus falou. Ele consegue quebrar tudo aquilo e deixar para trás. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você restaura o altar, quando você volta ao Senhor, não na sua força, sabe? Não do seu jeito, não é da sua maneira. Pode ter certeza que na guerra você não vai estar sozinho. Pode ter certeza, porque você não construiu esse altar na sua força. É o próprio Deus que estabeleceu. E Gideão, ele entendeu isso. E eu quero que a gente leia no 7. A partir do 2. Diz assim: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncio ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Gente, vocês imaginam? Vocês vão para uma guerra. 2/3 vão embora do povo que vai lutar. O que vocês acham? Dá aquele desespero. Mas a palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Pode ir embora 10.000, pode ir embora 20.000, pode surgir gente falando que não vai dar certo. Sabe a missão que você estabeleceu, estabelecendo que o Senhor te deu e você estabeleceu um altar? Ela vai acontecer, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, depois de colocar o altar em ordem, Gideão, ele vai para a batalha. Só que agora ele sabe que ele não está sozinho, querido. E você também precisa entender que você não está sozinho. Entenda isso. Entenda. Sabe, Deus faz algo aqui surpreendente. Deus fala, se esse povo aí, porque o povo de Israel já é cheio de si, igualzinho nós, viu, gente? Nós não somos diferentes do povo de Israel, não. Fala, se for esse monte de gente na batalha, eles vão falar que foi a força deles. Eles vão falar que eles conseguiram, eles lutaram. E aí, Gideão já sabia quem estava com ele. Gideão sabia quem estava com ele. Vamos lá. Aí, no 4, então o Senhor disse a Gideão: ainda tem povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Querido, se você aprendeu a ouvir a voz de Deus, estabeleceu o altar correto, você vai saber discernir quem vai e quem não vai. Você também não vai desanimar quando alguém que estiver do teu lado, te jogar lá no chão e falar, isso aí não vai dar certo, não. Você vai falar, epa, meu altar está firme aqui, eu sei para onde que eu estou indo. E eu sei em quem eu creio. E aí, continuando. 5. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem, levando
a mão à boca foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para suas casas. Olha isso, queridos. Sobrenatural, né? Vontade de dar uma risadinha. Sacanagem, né, Deus? Quem nunca? Senhor, como assim? A gente estudou, queridos, esse ano da restauração. A gente estudou a história de Neemias. E vai ter gente no contra. Você quer ver, queridos, levantar gente contra? É você decidir estabelecer um altar do jeito que Deus mandou. Vai levantar. Esteja firme naquilo. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar. Estabelecendo o altar, buscando ao Senhor. Porque é o básico. Né? Então, dos 32 mil homens do exército, queridos, restam só quantos? 300. Humanamente, isso faz sentido? Não faz. Mas existem missões que o Senhor entregou para você. Ele só precisa que você coloque o pé agora. O resto é Ele. 135 mil midianitas e amonitas. Só 300? Aí, ó. Imagina. 450 homens por um. Depois vocês podem ler até o final. O Senhor, Ele dá a estratégia, Ele faz. É o próprio Deus que faz. Então, entenda de uma vez por todas, queridos. Não somos nós que vencemos. Se nós não tivermos o Senhor, nós vamos padecer. Você pode ter 1 milhão de homens. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter, sabe, a tua razão ali trabalhando a teu favor, querido. Se você não ouvir o Senhor, se você não tiver o Senhor pelejando a teu favor, você vai perecer. Essa é a realidade. Né? Então, a vitória, ela nunca dependeu da quantidade de pessoas, do recurso, ou da capacidade de Gideão. Isso aqui ficou mais do que claro. Dependeu da disposição. A vitória sempre pertenceu ao Senhor. Você quer sair vitorioso, querido? Cola com Jesus. Fica pertinho do Senhor. Sabe? Às vezes a gente fica olhando só em volta. Eu não tenho recurso, eu não tenho pessoa, não tenho capacidade. Eu não vou dar conta, quem sou eu? Igualzinho Gideão. Sabe? Vamos deixar esses altares aí para trás. Estabeleça o altar ao Senhor. Senhor, vamos lá então, Deus. Eu acreditei nisso a minha vida inteira. Eu quero quebrar esse altar, eu vou falar contigo. Agora eu vou te ouvir, Senhor. Para de ouvir sua alma e ouve o Espírito Santo. É só assim que a gente vai conseguir. Porque não vai ser pela nossa força. Não é pela nossa inteligência. Não é pela nossa capacidade. Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele capacita os que Ele escolhe. Ele não escolhe aqueles que são os magistrados, mais inteligentes. Não. A palavra de Deus fala que Ele escolhe os fracos para confundir os. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. E talvez a coisa louca desse mundo sou eu e você. Não é? Onde ninguém nunca vai ser alguma coisa, vai dar em nada. É que eles não conheciam esse Deus. Que pode fazer infinitamente mais. Sabe? Há uma vida de intimidade que precisa ser restaurada. Quando isso acontecer, você descobrirá uma das maiores verdades da caminhada cristã. Você nunca esteve sozinho na guerra. Nunca. Nunca. E o Deus que te chamou é o mesmo Deus que luta por você. Gente, Ele nunca abandonou, nunca. Esses dias eu, no momento de oração, falei: Senhor, tem alguma coisa errada. Falei: Deus, tem alguma coisa errada. Porque, olha, o Senhor prometeu. Está dando errado. Então, ou a gente está caminhando para o lado errado,
E aí o Senhor pode corrigir, falar alguma coisa. Eu só preciso que o Senhor me fale, que o Senhor está aqui no meio dessa guerra. Queridos, no mesmo dia, nós estávamos numa batalha, o Senhor vai e manda a resposta, no mesmo dia. E a resposta, por quê, queridos? Porque nós precisamos estabelecer o altar correto. E quando a gente estabelece o altar correto, Ele vai sempre lembrar você que você não está sozinho na guerra. Que guerra você está passando? Qual que é a tua guerra hoje? Agora, qual que é teu altar? Porque às vezes a gente fica estabelecendo altar para Satanás, né? Murmurando, reclamando. Ai, não dá nada certo nessa vida. Aí chega o filho, xinga, chega o marido, briga, chega, sabe assim, uma coisa atrás da outra, a esposa briga, sabe, humilha, mas não faz o que tem que fazer, que é estabelecer o altar correto. E que você não esqueça que quando Deus dá a missão, Ele também garante a sua presença e entrega a vitória. Ele não nos deixa sozinhos na guerra. Amém? Amém, queridos? Você não está sozinho, amém? Vamos estabelecer os altares corretos aí? Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Que nós possamos entrar nesse lugar. Em nome de Jesus. Qual que é a tua batalha? Será que ainda tem alguns altares, alguns fundamentos que você precisa estabelecer? Será que você está ainda meio perdido nesse meio dessa caminhada? Mas, Senhor, o Senhor já... Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, mas eu preciso voltar a estabelecer o altar correto. Oh, Jesus, que nós possamos entender isso, que é o Senhor que está conosco. Qual que é a tua guerra hoje, querido? Às vezes a gente olha e parece que acabou, que não tem jeito, que não está tendo solução.